Loak acabou vivendo com os Mecainas e acaba saindo numa aventura com seus amigos e companheira para ajudar um clã nômade a salvar espíritos marinhos que acabaram sendo pegos por humanos. Seus pais até ajudam, mas Loak acaba descobrindo que o mar é muito além do clã Mecaina. Bom, depois do enterro de Neteion, Jack e Neytiri estavam arrumando para voltar para sua casa, todos exceto Loak. O menino não parecia muito afim de se juntar a Tuque e Kiri. Seu mundo ficou melhor quando veio participar dos Mecainas. Já era considerado um dos seus e não um híbrido entre seus irmãos de árvore. Vai mesmo ficar com eles, irmão? Kiri encarou Loak, que já tinha arrumado suas coisas em seu Ikran, enquanto o Ikran de seu irmão brinco de leve com o verde água de Kira. Me sinto bem mais vivo por aqui. Foi uma situação bem difícil, para ser bem sincero. Sua mãe sempre aceitou melhor as coisas, enquanto seu pai parecia ter encarado aquilo de forma agressiva, deixando a família dividida de novo. Ficarei tão sozinha na grande árvore. Kiri chora no ombro do irmão. Ficará não, eu estarei lá. Tuk murmurou gentilmente, aparecendo. Descartando nossa querida irmã? Puxando Tuk para um abraço que a menina aceita rindo. Sim, querido Loak, ela nem mesmo pensa em mim. Tuk parecia animada, enquanto Kiri fechou a cara para os dois. Parem vocês dois. Kiri murmurou irritada, enquanto brincava entre os três, nem mesmo notaram os pais olhando distante e pensativo. Ele não quer voltar com a gente. Jake murmurou para Neytiri que tudo que fez foi bufar. Ele já é adulto, e se aqui está feliz, por que impedirei? Jack parecia pensativo. Ele será cuidado aqui, Jack. Os dois adultos voltaram ao líder do clã Tonovari com sua companheira Ronal. Cuidaremos dele como nossos filhos. O sorriso gentil foi dado ao irmão, enquanto Ronal olhou para Loak com expectativa. Sua menina tinha olhado para o guerreiro de forma diferente desde que chegou, e o pouco que se encararam, Neytiri sabia das coisas. Qualquer coisa chamaremos você. Ronal murmurou, alisando a barriga, enquanto ambos assentiram. Além do mais, não é só ele que é um de nós. Vocês também fazem parte de nossa tribo. Antes que Jack falasse algo, um grito de um Ikran chama a atenção de todos. Não parecia um Ikran normal, e sim um Ikran enorme. Ronal murmurou algo como não pode ser. E saiu para a praia. Quando Jack tentou se mexer, viu Tsireia correndo puxando Tuk e Loak, enquanto Kiri corria o mais rápido que podia. Claro que foi uma olhada entre os dois. Já partiram para ir junto com Mecainas. No meio das areias, os Ikran maiores e de cor parecida com Ilus pareciam desembarcar com um povo diferente. Loak andou ao lado de Tsireia, enquanto Tuk parecia animada demais, enquanto seu ânimo sumiu quando viu uma navio um pouco maior que seus pais passando em poucos passos na direção de Tsireia. Seus cabelos cacheados como a mesma, só que o verde azulado muito mais escuro, e com sons as amigas se cumprimentam com alegria. Loak volta aos irmãos de Tsireia buscando explicações. É Ula, filha da líder espiritual dos nômades, os Latainas, o povo do céu. Rocho aponta para os líderes que estavam na areia cumprimentando seus pais. Ula é a mais nova como Tuk. Aí tem quieto. Aponto para o jovem líder. As poucas trançagens que vinham em seu cabelo tinha dentes de seus oponentes do mar. O navio em questão parecia ser muito maior que os Mecainas enquanto passava de alguns centímetros. Atrás dele vem Toar. O segundo na linha tinha um jeito rebelde que nem o dele. Os Latainas tinham estruturas combinadas entre os Mecainas e os Omacainas. Seus rabos são remes, mas seus dedos pareciam muito mais próximo da semelhança de suas mãos, fazendo Loak voltar aos seus dedos. São híbridos. Tsireia murmurou longe dos braços da amiga, que olhos cinzas o fitaram pela primeira vez, e bem Loak ficou sem graça. Ula, esse aqui é Loak, filho do... Ouvi que você trouxe o Turcum para próximo deles de novo. A Navi tinha a boniteza de sua companheira jovem, mas parecia muito mais enérgica e nada delicada. Um menino da floresta, puxando de leve o rabo, mas corajoso. O sorriso foi gentil. Quando completa a maioridade, irá passar um tempo com a gente junto com Rocho e o Alnum. Antes que pudesse falar mais, duas sombras a puxaram para perto. Foi e Loak viu os irmãos brincando. Estão brincando ou brigando? Kiri voltou, e bem com a adição delas, três pararam de se engalfinhar para olhar Kiri, enquanto Tuk já estava na frente mexendo com os Ikran enormes que vinham com aqueles navios estranhos. Estamos discutindo porque tem jeito certo de se cumprimentar. Ula simplesmente mostra o Lingura atrás do irmão mais velho, causando risada. Meu nome é Keto, próximo domador dos ventos cortantes. Como deixa o segundo veio atrás. Meu nome é Toa. A mão foi esticada para Loak. Soube que conseguiu encontrar seu irmão Turcum, parabéns. Loak sorriu e Ula por fim surgiu olhando Kiri com certa insegurança. Que foi? Nada. Voltando sua atenção aos meninos de Ronal, deixando Kiri para trás, e os irmãos mais velhos a encararam desconfiados. Você tem cheiro de demônio. Ula murmurou e Tsireia ficou pasma.
Sim, sou híbrida de Avatar com Na'vi. Ula negou. Não é isso, você tem cheiro de demônio, tenho aqui? O nervosismo a pegou a fazendo recuar e um som foi o suficiente para catar o líder dos ventos surgir e Kalina puxar a menina para longe dos adolescentes. O que aconteceu? O homem parecia ser gentil que nem o líder dos Mecainas para Loak. Seus olhos mostravam algo delicado enquanto seu corpo cheio de listras e arranhões o deixava pensativa. Por que ela chora? Disse que sentiu cheiro de demônio. Quieto volto para a irmã que estava brincando com Tuk com seu Ikra. Bom, Torukmato anda com demônios. Não tinha raiva e Loak viu os dois meninos encarando as casas ao longe. Sua irmã precisa de tempo, ligue para isso não, curta com eles logo iremos para longe. Por fim volto a Kiri e bom Loak e tudo que o grande líder fez foi fazer o movimento de eu vejo você. Onde ambos responderam assim voltando para sua esposa. Ela sente o cheiro. Kiri parecia chocada. Sim, minha irmã tem uma ligação bem intensa com seus sentidos. Tô à volta aos demais. Então, o que me contam de novo? Neytiri olha em volta para os nômades. Vendo que o amor de seu filho é possível a deixando tranquila, Kalina e Ronal parecia conversa alegremente com ela e duas navios diferentes pareciam ser super amigas. A história de seu marido chegou aos ouvidos, mas o que foi surpreendente que Loak parecia ter mais palco que Jack sobre ter unido aquele Turcum com o povo dos Mecainas. Menino bom esse. Kalina volto a Neytiri. Irá ser companheiro de minha filha. Ronal parecia muito mais orgulhosa que Neytiri fazendo rir baixo com Kalina. Claro que no meio de notícias boas, tem as ruins e todos do meu povo soube de seu querido filho, nos oramos por ele. Neytiri aceitou de cabeça baixa. Ninguém deveria enterrar um filho, mas o bom que esse monstro foi embora. O toque gentil fez Neytiri lembra de sua mãe Moete. Enquanto se sentavam em volta da fogueira, Kalina volta para longe vendo seus filhos brincando com os outros adolescentes. Ula sempre puxava seus irmãos para o jeito mais delicado com quem não era de sua tribo. Mesmo Kalina tentando ser gentil às vezes o tamanho deixa a mesma bruta. Então ver Tuk no meio de seus meninos sem estar chorando porque foi jogada de forma abrupta já é uma conquista. Ula sempre lá para manter eles mais na linha. Tinha visto também Loak com Keto e Toa brincando de luta com Hots e com Alno enquanto viu Tsireia com Kiri a menina que agia diferente perto dos Envy. Bom, pareciam bem. Voltando para os adultos, seu marido Katar disse que Jake Sally tinha uma sombra sombria e mostrava pouca empatia aos seus demais, enquanto Neytiri parecia uma jovem mulher cansada da vida e com perdas levado pela guerra daqueles demônios. Lembrando da dor, acabou sentindo pingente do motivo da vinda. E por que vieram? Tonovari volta aos grandes amigos procurando explicações. Normalmente nos tempos frios os Latainas apareciam procurando abrigo no meio das chuvas frias, trazendo comida como forma de troca. Temos um problema, e precisamos de ajuda aos Mecainas. Katar murmurou mostrando os pingentes. Há um barco dos demônios, ao norte onde o mar esconde sua areia, eles pegaram os espíritos do mar. Aquilo causou um silêncio enquanto Jake parecia perdido e Bon Neytiri parecia chocada. Como eles podem pegar os espíritos marinhos? Ronal queria arrancar a cabeça de alguém. Isso é um sim à ajuda? Kalina murmurou ao marido da amiga. Precisamos ser rápidos, eles querem fazer corpos falsos com nossos ancestrais. O que são espíritos marinhos? Loak volta a Ula que pegou um pequeno galho os guiando um pouco para longe. São nossos ancestrais. Tsireia, enquanto Ula desenha duas criaturas parecidas com Na'vi. Bom, há muito tempo atrás, quando Eiva nos fez o mundo era feito de ar e mar, Ula desenho com animo fazendo Tuk ficar concentrada. No meio da harmonia os dois tipos de Na'vi vivam bem, mas Eiva queria que nos vivêssemos melhor do que nós tínhamos feito a terra. Ula volta a Loak. Então foi nesse momento que você foi feito, saindo do seio dos voadores, e apontando para Tsireia. E nos saímos dos seios dos espíritos marinhos, eles nunca evoluíram, nunca mudaram seu tamanho ou jeito de viver como o povo do ar, o povo da cinza que vive na parte mais inóspita de nosso mundo. Então esse espírito marinho são os ancestrais de vocês que ainda vivem no fundo do mar? Kiri parecia animada com a descoberta. Sim, eles são a verdadeira essência de nosso planeta. Ula foi para uma parte da areia sem desenho. Eles são enormes, do tamanho de um turcum. Tentou esticar os braços o mais longe, deixando Tuk estupefata. Crianças são do nosso tamanho. Keto fez Tuk abrir mais o bocão. Sim, eles são enormes e seus companheiros marinhos são tão grandes. Toa a volta aos novatos. Chamamos seus turcuns de leviatãs do mar. Seus turcuns são enormes e com uma coloração azul escuro que fazem você nem mesmo nota-los no mar, mas eles estão lá. Sim, sem conta que os espíritos têm algumas peculiaridades. Ula volta para o chão.
Eles respiram de um jeito além dos nossos narizes. Bem aqui na coluna vêm as brânquias. Seus rabos são maiores e músculos, sem conta as mãos que os ajudam a navegar por aí. Kiri já tinha visto alguns livros de Norm e as descrições são interessantes. Nunca tinha pensado que o navio teria esse tipo de brânquia, lembra o tubarão branco dos desenhos dos livros. Pelo que entendeu, os grandes espíritos tinham algo com a água inflando seus pulmões para subir e descer conforme se mexem, como se tivesse uma bixiga que nem os peixes. Acha que seus pais iriam? Voltando para Tsireia e Auron. Sim, eles iriam. É um ancestral que precisa de ajuda. Com isso todos sorriram. Mas, eles vão deixar a gente participar? Kiri murmurou pensativa. Como assim? Ula volto a mesma. Somos parte essencial de nosso grupo e vamos na maioria das coisas. Kiri ficou pensativa. Seu pai não gosta que eles se metam em problemas. Além do mais, isso sempre acaba levando-os ao problema. Foi proibir de ir na zona que fez eles estarem aqui com os Matainas. Agora vem Malatainas que diz que sempre participar de tudo? Isso é diferente. Somos quase adultos. Toa murmurou voltando aos seus semelhantes pensativos. Bom, meu pai não deixa a gente ir em lugares perigosos. Kiri volto para os demais. HM, bom então vocês não vão? Keto entendeu já saindo de perto da mesma. E você, Loak? Vai. Vou sim. Kiri balança a cabeça, mas Tsireia sorriu com isso e Ben Al não sorriu. Bom, quero ver como será ter você com a gente depois de alguns anos. Causando dúvidas em alguns. Por que meu irmão iria com vocês? Tuk foi mais rápida que Kiri. Todos os homens de Matainas passam tempo com os Latainas conhecendo o mar e voltam como homens feitos. Tsireia parecia bem animada com isso. Ula murmurou baixo para Kiri. Eles voltam para casar-se. Aquilo fez a irmã de Loak rir. HM tipo quando meus irmãos têm seus Ikrans. Tuk levanta a mão e o Keto volta assentindo. Sim, mas terá um treinamento para viver no mar e os ajudar com os afazeres. Toa tentou ser mais explicativo vendo a mente de Tuk finalmente entender. Ah! Os dois riram, enquanto Ula sorriu para a criança. Jake realmente estava em desvantagem. Por que ele não pode ir? Catar encara o Torukmakto pensativo. Ele é uma criança. Tentou realmente passar a ideia, mas navios costumam ser teimosos para o mesmo. Sem conta que já perdi um filho em algo com humanos, não quero perder outro. Mas os demônios não estão lá, acredito pelo menos. Kalina pareceu pensativa. Sem conta que Loak já toma decisão e como um jovem adulto ele toma suas decisões. Catar realmente não parecia ter medo dos olhos de Jack, enquanto Tonovari encara tudo pensativo. Levaremos sua companheira e a minha. Catar volta a Ronal. Sei que terão feridos, preciso que fique aqui e já ajuda com os curandeiros. Ninguém normalmente falava com aquela guia espiritual daquele jeito, mas por hora Ronal abaixa a cabeça. Então posso ir? Loak parecia muito animado. Tsireia parecia pular de alegria e Kalina simplesmente sorriu para aquele casal apaixonado. Sim, vamos logo com isso. Com gritos grandes Ikrans apareceram e bem foi nesse momento que Loak chamou seu montando e puxando sua companheira para cima. Vira com a gente, Toruk? Sim, iremos. Neytiri puxou o marido para sua montaria alada. Bom, vejo vocês, lá. Com um grito a maioria do grupo dos nômades levanta o voo. Loak fez seu Ikran levantar também. Tsireia parecia assustada quando saiu do chão, mas Loak parecia sentir falta dos ventos. Os demais mecainas partiram em seus ilus, prontos para encontrar aqueles seus companheiros. Tonovari monta o Sinking e com o último aceno a Ronal e as meninas seguiu com seus filhos. O voo para o mar profundo foi divertido. Loak parecia animado, sempre seguindo o ritmo dos grandes Ikrans dos nômades. Ula saiu de seu querido animal chamado Gearre, animal sorridente, pulando entre os irmãos e os pais, mostrando a Loak como ela tinha uma agilidade diferente em terra. Quando chamou seu animal, a pegou com graça. Eles são incríveis. Tentou só falar para Tsireia, mas o vento levou aos demais que ficaram constrangidos. Acha mesmo? Desde que Neteion morreu, ela o tinha visto tão triste. Saber que ele ficaria e que parecia animado a vir o Mecaina parecia o deixar mais animado e feliz, fazendo tocar em seu ombro com carinho. Sim, eles parecem tão livres. Loak, na verdade, estava feliz em ver tanto navios da floresta quanto os navios do mar vivendo bem juntos. Além do mais, queria que isso desse certo. Queria realmente viver ali com aquele clã que parecia muito mais sua casa que os demais. HM, que bom que está feliz. Se tudo der certo, quando o tempo frio chegar, irá passar um tempo com eles. São costumes deles que Loak parecia animado em experimentar. Do jeito que é, sairá de letra. Aquilo o fez rir.
Seu jeito rebelde já tinha chegado nos ouvidos de Catar, mas pelo que via ao longe o menino só parecia perdido em sua posição. Vendo Torukmakto entendia isso, sempre comparado a Neteion. Enquanto ele olha seus filhos, Keto e Toa tinham em mente que a liderança seriam de ambos os dois, já que seu grupo parecia estar crescendo demais para todos ainda viver bem, então Catar ensinava os dois. O voo sobre o mar parecia algo calmo e tranquilo. As pequenas ondas que levavam a água escura diferente das encostas onde viviam os mecainas, não parecia ver o fundo. Catar tentou manter todos um pouco acima das nuvens. Além do mais, existiam alguns animais que gostam de comer criaturas voadoras e como são camuflados são impossíveis de sentir. Por que tão em cima? Jake volta ao líder dos ventos. Tem coisas lá embaixo que gostam de caçar voadores. Chamamos de ceifador Leviatã. Catar murmurou passando a mão sobre alguns arranhões em seu corpo. Um animal enorme. Seu corpo é comprido e esqueleto e musculoso com 4 barbatanas caudais e 2 barbatanas peitorais. Ele também possui 2 barbatanas dorsais que percorrem todo o comprimento de seu corpo e 2 barbatanas ventrais ocupando uma pequena porção de seu ventre. A maioria de suas barbatanas, junto com seu dorso, são de cor vermelha. A descrição fez Loak gelar. O pior de tudo é sua cabeça. Nem mesmo seu corpo sabe por quê? Sinceramente, não quero saber. Loak fez todos rirem enquanto Catar assentiu. A criatura de cor avermelhada já os tinha notado e o seguiam silenciosamente pela água que escondia seu corpo enorme e a vontade de comer os demais. Não precisaram ir muito longe. O cheiro do combustível pegou no ar e Loak acabou descendo um pouco. Vendo um grande navio de carga batido e bem pegando fogo, tinha fogo pelas águas. Loak desceu um pouco mais ao longe. Catar estava atrás vendo o menino analisar a situação de uma forma que ele nunca viu. Será que isso veio do Toruk? Voltando ao mesmo que parecia envergonhado com a atitude do filho, Tonovari surgiu atrás dele. O que esperamos? Alnum volta ao pai. Catar dar a ordem. Tinha uma submissão que Jack não entendia. Loak já está lá. Neytiri parecia nervosa. Jack já ia interferir, mas Catar o impediu. Quero ver o que ele vai fazer. Apontando para Keto e Toa que seguiram apressadamente entre os escombros chegando perto de Loak, o navio jovem tinha deixado Tsireia com o Ikra enquanto analisava cada parte da rachadura, procurando humanos ou até mesmo qualquer problema em volta. Quando a situação estava limpa, o rabo do navio balanço de leve e Catar junto com seus semelhantes viram Tsireia chegar. O jovem tinha algo a ser explorado. Catar? Kalina o fez voltar aos que esperavam. Podem ir. Kalina ficou ao seu lado enquanto o povo correu para as entradas. Que foi? Por que demoro tanto para nós deixamos ir em frente? Kalina parecia realmente curiosa. Vê futuro no mais novo? Sim, podemos aprender com ele também. Agora vamos? Com jeito ajudou sua companheira a descer de seu Ikran já entrando na água. Acho que falta incentivo do genitor. Kalina soltou isso já entrando com tudo na água. Tudo que fez foi entrar na água atrás dela. Entra para dentro do navio, foi fácil. Loak foi puxando Tsireia para as partes onde tinha certeza que não tinha ninguém, que o seguia com mais graças vinhas Keto e Toa que logo entenderam seu jeito de agir os imitando com alguns erros. Mas os dois povos seguiram. Mecainas e os Latainas trabalham juntos para passar pelos buracos até chegar no interior daquela armadilha feita de metal. Neytiri viu quanto grande aquela coisa é. Foi no meio daqueles momentos que logo à frente tinha corpos de humanos e também de navios. Mas não qualquer navio. Os corpos de seus irmãos eram enormes e tinham cortes por toda a extensão. Ula começou a chorar quando viu fetos longe dos ventres de sua mãe. Aquilo parecia uma cena de terror. Mataram um bando inteiro. Kalina rosno irritada. Foi no meio dos corpos e o sangue tingindo os pés molhados que Ula chorou algo fazendo todos correrem vendo uma grande nave branca? Sua pele tinha pontos brancos pintado sua pele tanto seu dorso quanto as suas costas. Não tinha listras e sim pintas brancas em todo o corpo. Cabelos brancos e olhos sem vida. A nave enorme morta tinha beleza que Loak não sabia como descrever. Miat, minha querida Miat, está morta. Kalina caiu ao lado do corpo. Se a grande lua está aqui, Catar rosno. Onde está a pequena lua? Neytiri logo entendeu e todos foram à procura do pequeno filhote. Bom no meio dos barulhos de mover para outros cômodos, ouviram um canto vindo ao longe, um canto que hipnotizou as navi. Tsireia correu junto com Ula para dentro sendo seguida por Kalina e Neytiri. Loak foi atrás por curioso e acabou se perdendo dos outros, acabou parando no meio dos tanques enormes. O som parecia distante e depois de um tempo acabou num silêncio. Foi naquele momento que Loak andou olhando todos os detalhes, aqueles aparelhos estranhos, nem mesmo notando o humano que parecia com uma faca pronto para dar uma faca nele. Mas antes mesmo de acertar em Loak, ele reagir uma água atingiu o humano e Loak acabou acertando uma flecha.
Com um suspiro aliviado volto para o tanque em questão e bem Loak viu que todos procuravam. Aquela nave branca como a outra. Sua beleza confrontava Tsireia. Seus olhos acinzentados e os cabelos brancos pareciam combinar com a pele branca e o sorriso gentil. Oi! Loak conversa como se estivesse com Payakan e ela sorriu nadando meio desordenado naquele tanque pequeno. O som veio de novo, ele ficou apreensivo, ele não a entendia. Eu não entendo, desculpa. Foi quando a mão apontou para cima para a alavanca e Loak acabou rindo, pulando e bem ativando aquela alavanca fazendo a porta abrir e bem a figura surgiu na frente dele. O som de respiração fez Loak olhar a jovem Navi, seus olhos tinham um brilho infantil que ele só tinha visto com Tuk, lembrando sobre o tamanho ser diferente. As brânquias que tinham em sua costela fizeram a maioria da água que circulava sair fazendo seu abdômen diminuiu e ajeitando os cabelos brancos longos fez Loak dar espaço para a Navi tentar sair do tanque de uma forma nada elegante. Diferente de Tsireia que sua cauda achatada da Navi em sua frente tinha uma cauda parecia com Payakan. Suas pernas são bem musculosas e seus braços são longos. Seus dedos tinham um formato longo e fino. Loak, o pouco que estudou com Norm e o Aranha, sabia que alguns animais foram feitos para nadar e a Navi à sua frente foi feita para nadar. Porque longe da água ela parecia muito desajeitada. Até conseguir colocar todo o seu corpo fora da água demora um pouco e sua altura foi interessante de ver como o corpo parecia se adaptar a ficar de pé. À sua frente Loak se sentiu pequeno. Sentiu como Nantan olhando para suas presas. Oi! A ver tentar falar foi divertido. Loak aproveitou para tirar tudo o que tinha na frente enquanto ela tentou andar. Foi no meio disso que viu as grandes feridas vindo dela, o fazendo olhar triste. Como ele cuidaria dela? Como chamar os outros? Não podia deixá-la sozinha. Bom, não precisou esperar muito, sua mãe e os demais surgiram e aquilo assusta gigante porque ela se encolheu atrás dele. Mas Loak queria entender sua lógica, dava para ver ela atrás dele, mas com os olhos fechados ninguém a vê certo? Com isso ele fez rir. Miatá! Ula gritou alegre e a gigante atrás de Loak simplesmente respondeu com sons alegres. Ula chegou perto a vendo tocando de leve em suas feridas. Que bom que achamos você! Os sons pareciam ter significado porque mesmo encontrando os nômades, Miatá ainda permanecia ao lado de Loak. Tsireia também cumprimenta Navi que parecia alegre demais esquecendo a dor que sentia ao longe. Neytiri quando chegou perto da Navi viu sua pequena Tukali, cheia de cortes e machucados a fazendo sorrir. Kalina chegou de leve desviando de seus braços longos e desengonçados. A cauda parecia ainda forte e seus respiradouros pareciam intactos. Ela está bem? Neytiri murmurou ao longe. Sim, talvez com lesões pequenas, mas nada quebrado ou fraturado, eles são muito delicados, qualquer ferida e... Foi quando viram marcas de rede no filhote. Foi assim que eles foram pegos. Quieto murmurou aos homens. Miat não ia abandonar a Miatá, não é? Jake ficou chocado quando entendeu o que aconteceu. Deviam estar nadando com os turcuns, e aí veio os caçadores e em vez de um turcum, pegaram Miatá, Toa murmuro. Os grandes espíritos abandonam os filhotes que ficam muitas luas e sois. Um filhote a cada ano e ainda com anos de experiência até ter ouro filho é muito complicado. Miat teve em toda sua vida 17 filhos. Miatá seria sua última filha e a futura líder do bando e agora mesma não tem mais ninguém, nem um bando, nem uma rede muito menos semelhantes de seus clãs. Ela não deve saber que a Miat morreu. Sussurrou tão baixo que Jack não entendeu. Não, teremos um grande trabalho. Catar rosno. Eles já iam conversa mais quando houve um estrondo e bom navio se mexeu. Miatá olhou para a estrutura com medo, mas quando percebeu estava sendo puxada pelos buracos foi quando viu ao longe sua mãe. Miatá chamou, mas a mãe não a respondeu, o que veio depois a fez parar e congelar. Sua mãe estava esticada no chão com feridas em seu corpo fazendo seu sangue ir embora para a água que entrava. Miatá chamou mesmo sabendo e olhando que ela não estava ali, puxando sua mão que naquele momento estava dura e fria e um dia deu amor e carinho. O conforto sumiu naquele momento. Os gritos ao seu redor pareciam constantes e Miatá parecia num transe ali ao lado de sua mãe. O canto que as ligava estava tocando intensamente e no meio dos dedos sujos de sangue encontra uma mão gentil a fazendo olhar para uma Navi pequena que nunca viu sua mãe parecia tão pequena e seus traços pareciam sofridos. Sua boca se mexia, mas Miatá não entendia nada, mas entendeu que tinha que ir. Aquela pequena mão a puxou para longe fazendo entrar na água logo depois e o que viu entre as bolhas e o pânico é a besta vermelha do mar, o comedor de Turcum. Miatá quando viu estava com aquela Navi e a besta vermelha à sua frente. Os demais já tinham subido e fugido, mas ela sabia o que fazer. A criatura não atacou, ficou olhando, analisando, e Miatá tudo o que fez foi inflar seu corpo com água, respirando com facilidade, voltando a Navi que parecia não muito animada com a profundidade. Ela não é nômade? A jovem Navi simplesmente segurou a mão dela com força e antes de ir olho para aquele barco do demônio dando um tchau à sua querida mãe com um som fino e delicado.
Com a despedida, Miatá nadou tranquilamente, quase parando para a besta não ver as duas. No meio das rochas, Miatá deixou a navio em questão respirar, enquanto seus olhos viram aquela besta seguindo talvez o cheiro do seu sangue. As presas daquele animal em sua cabeça sempre deram medo a Miatá, mas sua mãe disse que toda criatura tinha um jeito de viver e a besta vermelha também tinha comido recém-nascidos. No meio de sua análise, viu alguns Ikra ao longe e nômades a encarando. Voltando para a navio, decidiu que iria até os adultos em busca de proteção, mas a dor em seu corpo deixava as coisas difíceis. Tinha sido cortada e perfurada por aqueles monstros e sua mãe não conseguiu nem ao mesmo se proteger magia ela quando foi tirada? Aquilo a fez para no meio do caminho. Foi culpa dela tudo isso? A navio tinha continuado, mas Miatá ficou parada e a criatura chegava perto cada vez mais. Antes de dar ruins de vez, um bando de Turtuk vieram respondendo o choro que Miatá. Foi quando Loak, no meio do desespero, viu Paika ao lado da navio que parecia perdida e em choque. Os toques gentis a fez amolecer e bem se deitar sobre o animal que, olhando os navios, simplesmente partiu para a costa. Neytiri chegou ao seu Ikran quase sem ar. Jaika veio conferir buscando feridas a fazendo rir. Loak veio por último. Onde seu Turcum a está levando? Quieto, volto a Loak. Está levando para os Mecainas e vamos também. Logo aquela besta vira atrás da gente. Catar ditou para cima. Kiri e Tuk ficaram na praia esperando os pais volta, mas o que viram sair da água fez elas se afastarem para perto de Ronal. A navio em questão parecia destruída. Sua pele branca e cheia de pintas azuis escuras estava coberta de cortes e tons de luta. Ronal a comprimento fazendo sons delicados e a navio parecia chorona caindo em cima da navio, buscando braços quentes e calosos. Está tudo bem, minha querida, esta em casa. Ajeitou os cabelos brancos. Kiri e Tuk, peguem as coisas, temos alguém para cuidar. As outras Mecainas viram com gentileza para aquele filhote em sua frente. O choro de dor sumiu com o carinho e a navio tinha adormecido segurando o braço de Ronal. Não demorou muito para Kalina e Ula aparecerem na cabana vendo o rabo enrolado em Ronal que terminava desajeitadamente passando pastas nas feridas. Que bom que ela chegou bem aqui. Ula parecia bem diferente da primeira vista. Kiri a viu tão calma e gentil fazendo um carinho e os olhos cinzas a focaram logo voltando a um bolo pequeno de membros. Sim. Quase caímos juntas na areia. Ronal deu um pequeno beijo. Pelo visto, coisas boas não aconteceram. Não, os demônios mataram todos. Kalina rosno enquanto Kiri ficou pensativa. Neytiri ajudou bastante. Kiri voltou a Tuk sorrindo. Ela tranquilizou quando não conseguimos, e quase uma besta vermelha acabou com a gente, mas Payakan veio a nosso socorro. Ula voltou as duas. Sua mãe é uma guerra muito boa e uma mãe ainda melhor. Obrigada pelo elogio. Teitiri sorriu enquanto Tsireia apareceu também. Reunião das meninas? Tuca acabou rindo vendo todas ali. Sim, precisamos de todas para cuidar das feridas de Miatá. Kalina tinha uma paciência delicada para a mais nova que fez com jeito passar as pomadas nas feridas, causando um rosnado vindo da maior que não gosto da ardência fazendo levantar. Fique, querida, fique. Ronal tentou pegar o filhote Fujam, mas Miatá tinha mais de 6 metros de altura e bem pular todas ali foi fácil. Mas Keto e Toa a seguraram com rapidez. Katar acabou rindo e Miatá fechou a cara. Não pode fugir, para melhor tem que se comportar. O filhote pouco parecia ouvir, e com o empurrão acabou voltando para longe deixando todos no chinelo. Loak ouviu uma gritaria e Rocho e Alno olhou pensativo. O que está acontecendo? Rocho parecia confuso. Acho que ela fugiu. Já falei que aquele medicamento arde, mas ela não me ouve. Alno resmungo. Foi quando viram Miatá bem ali na frente deles. A única coisa que escondia sua nudez é a pequena saia feita de algas. Mas seus pequenos seios vinham de seu cabelo. Loak viu a mesma coberta de pomada bem na frente dele com uma cara de pequenos amigos. Ardeu, né? Loak perguntou e o som que veio fez os três rirem. Eu também não gosto. Alno murmurou e a navio se sentou perto dos três. Ninguém gosta, nem mesmo meu pai. Hotse murmurou e o sorriso que chegou a eles foi de tiro fôlego. Mas a gente a aguenta para ficar forte. Loak terminou mostrando os músculos a fazendo imitar e os três viram que os músculos foram para navio dos olhos acinzentados. A risada dela os fizeram a acompanhar. Quando elas chegaram a navio viram ao longe os meninos confortando a mesma. Neytiri teve que chamar sua querida mãe para ajudar. Moete veio ajudar a tentar curar o filhote do espírito do mar, e foi uma tarefa difícil. Miatá realmente se divertiu com mais alguém para dar atenção. Claro que os Mecainas e os Omaticainas conheceram alguns dons que Miatá poderia ter. Ronal acabou tendo seu menino, mas o bebê não queria chorar tanto quanto normal. Mas com a ajuda de Miatá lambendo a criança o choro que veio com força assustou todos. Nunca pensei que viria uma em minha vida.
Moete Múrmuro para Neytiri. Eles são fantásticos que nem as histórias de meu pai. Todos sabiam dos grandes espíritos. Sim, vendo agora entendo porque nossos antepassados diziam que eles crianças eternas. Moete viu Tuk brincado com Miatá. Acredito que se eles estão surgindo, nossa solução para os problemas esteja próxima. Como assim? Os sussurros longe dos nômades foram detectados, mas Kalina entendeu que seria um assunto longe de seus conhecimentos. Os demônios só irão embora quando todos os clãs se unirem. Moete volta à filha. Como Torukmakto que trouxe liberdade a nós, o montador de Turkun levará os navios para o berço da vida, e lá como nas histórias terá uma conversa com os líderes e bem darão fim ao problema. Aquilo é chocante. Loak ouvia tudo junto com os demais adolescentes. Sua avó tem razão, Tsireia Múrmuro pensativa. O montador de Turkun levará os navios para o berço do mundo. Loak parecia pensativo e bons demais. Miatá mesmo com tanta gente ainda sentia uma solidão estranha. Ninguém respondia suas canções e não podia entrar na água porque suas feridas ainda estavam abertas. Queria voltar ao mar, queria voltar a nadar para longe e dormir contra a correnteza. Queria voltar a viver em seu mundo onde a água fica dura e sólida. Mas tirando essa solidão, Miatá acabou com muitas mães. Tinha Ronal a líder dos Mecainas, tinha Neytiri líder dos Omacainas, tinha Moete líder espiritual dos Omacainas, tinha Kalina líder espiritual dos Latainas. Tinha seus irmãos como Loete, Tsireia, Ula, Keto e Toá. Tinha suas amigas de brincadeira Kiri e Tuk. E tinha muitos líderes homens juntos Jake, Katar e Utonovaria. Miatá não gosta de Jack, seus olhos são sombrios e tinha uma maldade que ninguém via. Então tentava ficar longe do homem. De todas as suas mães, quem mais parecia com sua mãe verdadeira é Neytiri, que trazia uma delicadeza gentil. Hora dos remédios. Ula surgiu agitada atrás de Miatá, que não gosto. Tudo que fez foi correr, ignorando a gritaria que vinha atrás dela. A cura finalmente chegou, e Miatá simplesmente entrou na água e sentiu seu corpo finalmente leve. Gosto de voltar a ver com formas e respirar melhor. Loak viu aquele gigante desajeitado virar outra coisa dentro da água. Os sons pareciam interferir nos animais ali à volta. Vendo os Ilus e os Ikran responderam alegremente com danças. Vamos cuidar dela. Kalina e Katar voltaram aos demais. Neytiri olhou triste para navio ao longe. Todos ali tinham visto que ela colocou o amor que tinha destinado Neteion para Miatá, mas agora tinha acabado. A grande navio precisava voltar para a água e Neytiri ficou para trás triste e chorona. Jake tentou consolar, mas a navio em questão se afastou irritada. Loak, por outro lado, parecia animado, para que logo sua irmã de criança voltasse logo. Kiri e Tuk sorriam alegremente. Enquanto os Mecainas pareciam em paz com a despedida, Ronal sempre agradeceria por ela ter salvado seu pequeno filho da morte. O espírito tinha um jeito tranquilo. Vamos! Ula se despediu dos amigos voando para cima com seu Ikra. Vejo vocês nos tempos frios. Keto Múrmuro ao Loak. Vejo você também, irmão. Loak retribuiu o cumprimento. Alno e Rocho entregam os peixes e comida a Toá, que aceitou alegremente. Vamos juntar nossas forças e deixar meu pai maluco. Batendo de leve os ombros. Quero ver vocês montados nos Ilus, fugindo da grande besta. Toá sempre foi o mais compreensivo entre os irmãos, um mar calmo e tranquilo. Boa sorte, queridos irmãos. Tsireia segurou na mão de Loak, vendo a maioria subir nos Ikra, enquanto Miatá pulou no mar ao longe, seguindo os grandes Ikrans. Espero que ela consiga. Loak volta a Tsireia pensativo. Tem que ter fé nela. Tsireia tentou ficar mais calma, mas também parecia nervosa. Mas acho que sua mãe está sofrendo mais. Loak volta a Neytiri, que tinha Tuk em seus braços com um rosto choroso. Eva tinha tirado um de seus filhos e deu outro de forma tão curta, fazendo ficar triste e acinzentada. Ela vai ficar bem. Loak queria acreditar. Além do mais, a família Celis sempre fica unida. Meu pai não vai deixá-la sozinha. Falando em seu pai, Jake parecia ainda meio atordoado pelo que aconteceu com seu querido irmão, ficando silencioso e distante, longe de seus irmãos, principalmente longe dele, diferente do pai. Loak tinha recebido orientação dos outros líderes e realmente se sentiu acolhido, e isso deixaria triste. Seu pai precisa de ajuda. Tsireia o puxo para longe. Meu pai está preocupado com eles. Loak realmente não sabia o que fazer. Acho que todos estão. Loak chutou a areia. O que eu faço? Procurou Tsireia, que olha para o mar. Acho que deve conversar com seu irmão. Tem que buscar orientação dos ancestrais. Com isso, um chamado foi feito, e um Ilu surgiu ao seu lado.
Loak realmente tinha ficado com os Mecainas, e tinha partido com os nômades. Dizer que treinar com os Latainas é complicado. Tudo tinha força bruta e inteligências. Viver nas caravanas que reinavam o mar ou o próprio céu fazia Loak ganhar alguma musculatura. Nos tempos frios monta em seu Ikran e voa junto com Keto e Toa ao lado de seus irmãos de mar. Aprendeu realmente o que é pescar e viver no mar. Tinha visto com seus olhos as bestas do fundo das águas escuras. Foi no meio dos treinamentos que chegaram nas águas geladas. Vendo o navio com colorações beirando ao branco, o fez lembra de Miatá. Os Nartinutes tinham um corpo menor e suas pernas menos desenvolvidas, fazendo Loak ver os irmãos marítimos eternos. Nartinutes são um clã que vive totalmente na água. Catar volta aos jovens. Vivem com os peixes e turcuns brancos, ambos compartilham seus costumes. Vamos ficar aqui um tempo. Preciso que aprendem os sons para conseguir passar os ventos frios e depois vamos retornar para casa. Com um aceno todos caíram na água gelada, menos Loak que parecia meio pensativo. Kalina sentiu pena do garoto, mas não precisou de ajuda. Com 2 respiros ele pulou fundo. Corajoso menino macaco. Alnum ainda tremia um pouco de frio. Tem que ser, não? Loak treinou as respirações vendo que o frio não os pegava mais. Sim, bom comentário. Hot se tremeu, permaneceu perto de Ula. Os jovens ficaram perto quando os adultos caíram de seus Ikrans que voaram para longe fugindo da nuvem de tempestade que vinha. Foi quando uma navio Nartinute surgiu os movendo com sons para a água que tinha congelado, fazendo Loak ser rápido. Ele não nada tão bem e não tem bons pulmões, mas o que aprendeu foi ficar no meio do grupo. A ajuda viria em pouco tempo. Com o último respiro mergulho, e as águas quentes tinham um tom verde, e a água parecia mais quente por dentro. As rochas coloridas traziam contraste longe do mar agitado acima. No meio do percurso tinha os pequenos turcuns brancos nadando em volta de ilos maiores com cores brancas e pretas mostrando os buracos pequenos onde pelo visto poderiam respirar. E Loak, por incrível que pareça, não foi o primeiro atrás de ar, fazendo os Nartinutes ficarem surpresos, deixando os Latainas orgulhosos, fazendo sons baixos sendo respondidos com sinais de mãos. Menino forte. Domador de Turcum. O grupo ficou impressionando olhando o navio nadando com dificuldade ao buraco, mas voltando com graça. Mas com um som vindo de um dos ilus mostrando perigo fez gerar um caos. Loak monta em seu montador marinho, Alnum e Hots e os demais nômades correram para longe do perigo, mas Loak em vez de seguir seus irmãos, ele para quando viu uma pequena navio lembrando Tuk longe dos braços de sua mãe tentando nadar para longe da besta transparente que parecia ter raios em seu corpo. Seu lado protetor fez seu trabalho pegando a menina e tentando a todo custo não morrer da criatura que vinha com suas presas prontas para comer os dois ali. No meio dos gritos e chamados dos outros navios que viam os dois correrem para longe enquanto aquela criatura esquelética e brilhosa os seguia, os fez quase ir ajudar. Mas antes de qualquer um chegar perto, uma lança atingiu o animal fazendo a grande criatura de choques para na água congelada. Loak parou soltando a pequena navio de seus braços, mas a mais nova continua segurando com força. Os sons que vinham no meio do mar aberto fizeram Loak relaxar um pouco contra gosto da pequena em seus braços e seus olhos amarelos acabaram encontram os olhos cinzas conhecidos. Miatá nadou até os dois com cuidado e uma incerteza. Antes de mesmo de se aproximar pegou sua lança e a criatura de choque ficou mole descendo para o fundo leitoso de areia. Miatá desceu pegando pedaços daquela criatura gelatinosa comendo, mas o gosto não parecia agradar a cuspindo logo depois. No meio disso Loak lembra de seus pulmões o fazendo soltar bolhas, mas antes de se juntar ao seu irmão, uma bolha o cobriu com ar o fazendo relaxar, ouvindo uma risada. A Miatá circulava com carinho e teve esse momento para ver que sua irmã de criação estava enorme, quase tinha o tamanho de Paiaca. A pequena que o agarrava relaxou perto da gigante e Loak nadou ao seu lado com o Ilu. Miatá nadou tranquilamente entre os povos com uma graciosidade que Ula e Kalina invejavam. O som que saia de sua garganta é tranquilizador. Miatá continuou seu caminho solitário para frente e Loak foi atrás buscando o rosto de sua querida irmã. O pouco carinho e interação foi gentil e reconfortante. Vá pras Baías. Loak apresento a maior. Meus pais estavam lá, quando os turcuns teram seus bezerros. Os pequenos piscares de olhos fizeram Loak voltar aos demais e antes de ir Miatá acenou de leve seguindo em frente. Pensei que ela ia estar com outro grupo. Loak na cama no meio do gelo volta a Kalina com dúvidas. Seu sistema de sons foi cortado muito jovem. Kalina ainda viu dúvidas no mais novo, decidindo simplificar as falas. Sem a mãe, Miatá não aprendeu os sons para lidar com os outros espíritos, criando sons que não são ouvidos por seu semelhante, a condenando a ficar sozinha. Loak acabou sentando-se na cama cabisbaixo, o fazendo lembrar ainda das marcas. Mesmo debaixo da água conseguia ver marcas ainda vividas das redes de pesca. Nem em sua fase adulta, ela encontrara alguém? Loak tentou realmente achar o fim das escuridões que tinham em sua mente. Talvez, quando a vontade de ter filhos for mais forte, ela buscará águas bem quentes e talvez aprenda algo.
Kalina parecia pensativa. Mas acho difícil, querido caçador. Miatá não ficou com a gente por muito tempo. Num dia com a gente e uma noite ela simplesmente seguiu em frente. Espíritos são bem diferentes de nós. Loak por fim desistiu de achar algo. Kalina o tocou de leve em seu ombro. Não fique triste, guerreiro, continuou com um sorriso gentil. Não sabemos o futuro. Eiva sempre tem algo para a gente. Loak recebeu os pais quando vieram os ver junto com suas irmãs. Fazia 2 semanas que tinha feito sua união definitiva com Tsireia. Foi abraços e brincadeira que sentiu falta, mas gostava de suas novas funções junto com Alno e os demais jovens adultos, fazendo pescas e bem tratados entre os outros clãs. Mas no meio de tanta coisa os nômades viram também trazendo com eles uma visitante que agora com certeza tinha o comprimento de um turco. A mesma não saiu da água, mas o pouco fora da água. Fez Tuk sair correndo para o mar junto com os demais. Não veio só ela e sim os demais amigos espirituais. Loak realmente ficou feliz. O som de cumprimento fez a família rir. Jack a cumprimento de longe e Miatá respondeu com graça. Querida irmã. Kiri chegou a Miatá com jeito, mas tudo parou quando a aranha chegou perto de Miatá e bem a gigante gentil virou um navio destrutivo. Atacando a aranha até que ele saia da água morrendo de medo, Kiri também o defendeu mostrando os dentes. Mas Miatá simplesmente ignora o rosnando, causando um silêncio constrangedor. Jake ficou no meio das duas. Ele faz parte de nossa família. Mesmo com essa fala, Miatá não parecia muito feliz com a aranha. Ficando longe com os demais grupos, deixando Kiri, Jack e a aranha na praia vendo as coisas de longe. Pensei que ia matá-lo. Kiri volta ao pai preocupada. Já sabemos que ele não vai para a água enquanto ela estiver aqui. Jack olho duro ao menino loiro que aceita alegremente. Sim, senhor. A aranha ficou realmente assustado. Tinha ouvido dos demais que Miatá era doce e gentil, mas ninguém conta ao dito cujo que todo seu bando foi tirado por humanos. Kiri e a aranha foram os únicos que não conheceram Tilicum, o amigo Turcum de Miatá. Pelas falácias de Tuk, o Turcum é tão grande quanto Miatá. Pare, Tuk. Kiri estava irritada. Por que não fiz nada? Rosno em desagrado voltando a Neytiri, que estava fazendo os peixes. Deixa ela, Kiri, você que preferiu ficar com ele. Neytiri nunca aceitou a aranha e realmente só o tolerava. Se tivesse voltado ao mar, teria visto o lindo Turcum de sua irmã. Neytiri sorriu com a irritação da filha. Fica difícil fazer o papel de família quando você tenta o excluir. Rosno. Ele nunca será parte de minha família. Tuk realmente não queria ouvir essa conversa de novo, indo para longe, pulando na água e bom indo atrás de Miatá, que parecia dormir de barriga para cima olhando a lua. O que foi? Miatá volta a Tuca puxando para cima dela com jeito. Mamãe e Kiri ainda estão brigando por causa da aranha. Tuk se deitou em Miatá aproveitando as ondas aninando. Kiri quer que você aceite o aranha. Isso nunca vai acontecer. Miatá fez sons voltando para as estrelas. Demônios tiraram minha família. Não confiou em nenhum mais. Tuk sabia que isso se aplicava à sua mãe e Kiri não conseguia entender. Sua querida vovó tinha falado que o vô tinha morrido pelos demônios, que seu pai mesmo sendo um luto ao lado deles. Então é normal Miatá sentir raiva e dor. Podemos ver o Tilicum amanhã de novo? Os dedos grandes e finos ajeitaram os cabelos de Tuk com carinho. Sim, querida irmã. Com aquela confirmação, Miatá ninou sua companheira de brincadeiras em seu dorso enquanto voltava a lua, seguindo as ondas da encosta. Miatá tinha completado sua maioridade. Nadando com Tilicum sobre os mares sem clãs, sem navios, sem uma alma viva, só os predadores e os dois. Desde a última vez que viu sua pequena família, tinha marcado seu corpo com suas mãos menos daquele demônio que Kiri parecia o tratar como companheiro. No meio de suas andaçanças pelos mares sentiu um cheiro ao longe de combustível, parando Tilicum. Se tinha esse cheiro, queria dizer que tinha demônio fazendo deitar seus companheiros, que não gosto muito, mordendo seu rabo a fazendo parar. Fique, eles vão matá-la. Deve ter outros como eu. Choro de leve ao amigo. Deve ter a besta vermelha, se ele te pegar irá te matar. Tilicum realmente estava assustado. E Miatá beijou de leve o amigo, guiando para um barranco de areia que tinha uma pequena ilha, fazendo seu caminho para aquele cheio que conhecia, lembrando como foi separada de sua mãe, irmãs e tias, fazendo pensar que poderia ter outros dela ou até mesmo outros navios. Com isso nadou com certeza e incerteza para frente, vendo ao longe aquela coisa estranha no mar. Destruído com marcas de mordida de uma besta vermelha, aquele monstro não perdoa nada. Miatá se aproximou com cautela procurando uma abertura e quando achou, usou sua lança para deixar maior a sua passagem, passando com rapidez. Quando mais rápido investigar, mais rápido vai embora.
Miatá andou no meio das estruturas, procurando algum cheio ou até mesmo uma razão para estar ali até que houve um som a fazendo entrar em pânico. Pronta para jogar sua lança foi quando viu um rabo completamente cinza em sua frente, a fazendo cutucar com a lança ouvindo rosnado. Andando devagar e tentar não fazer som deu de cara com um navio enorme que nem ela, mas diferente dela, parecia com Loak. Seus olhos são laranjas e sua pele é cinza. Suas orelhas pontiagudas não tinha algo fofo em sua mente, não parecia algo mais animalesco. Os dois se encaram por um tempo, mas a batida na lataria fez Miatá olhar para cima. A pele seca foi solucionada com ela soltando um pouco da água do mar, sentindo um pouco de ar chegando em seus pulmões a deixando mais leve. Claro que no meio disso, Miatá realmente não entendeu o que fazer agora. Bom, Miatá tentou recuar, mas o rabo fino enrolou em seu tornozelo. A voz que veio dele não a fez entender nada, mas Miatá entendeu sobre o soltar, e assim caminhou delicadamente até as correntes e solto com a lança, fazendo a criatura ficar de pé. Nesse momento Miatá correu para longe pelo mesmo caminho que veio e quando já estava no mar sentiu segura, mas uma mão segurou sua cauda fazendo encarar o navio que tinha um olhar aterrorizado. Mesmo sendo diferente do que conhecia, o navio tinha medo e tentou escalar seu corpo. Mas tudo que fez foi sacudir para tentar nadar mais rápido, chamando Tilicum, que não demorou para aparecer, e o que Miatá viu foi o navio querer atacar seu amigo, a fazendo-o aranhar, mantendo longe de seu amigo e companheiro de solidão. Só que o ar cobra o preso daquele navio vendo afundar. Mesmo com medo e pânico, Miatá nadou até a criatura puxando para cima de Tilicum, onde foram para a pequena ilha. O tira da água foi complicado. Miatá não conseguia mais ficar de pé. Seu corpo tornou adulto, deixando pesado e ficar longe da terra, mas ficou na encosta olhando aquele corpo ali. Vendo diferente de Loak e ainda mais diferente de Alnum, seu rabo é fino e longo, suas orelhas são finas e seu corpo parecia músculos, mas não. Tinha tons azuis e sim cinza, quase chegando a preto. Bom, depois de algum tempo o corpo decidiu jogar a água para fora buscando ar e bem o navio macho ficou olhando em volta até focar em Miatá, que olhava atrás da pedra. Realmente antes de qualquer conversa Miatá apontou para o meio das algas. Tinha peixes. Ela deixou comida para aquele ser diferente. Tilicum tinha falado que estava apaixonada. Mas Miatá disse que só queria estudar o navio diferente para falar com Tuk depois. O navio de pele cinza comeu olhando para ela o tempo todo. Realmente ela não sabe o quando ficou ali trocando olhares com o navio estranho, mas perto da noite foi dormir com Tilicum o deixando na areia. Mas quando os raios já estavam no céu, Miatá tinha pegado mais peixes enquanto pensava o que faria com aquele ser. Mas quando chegou perto da ilha para o alimentar, viu um icrã vermelho vivo voando com outro polvo cinza. Miatá ficou perto das rochas. Foi quando viu aquele navio em questão conversando com os demais. Seus tons pareciam agressivos, a fazendo mostra os dentes para o vazio debaixo da água. O jovem que ela salva empurra e foi para o outro lado da ilha. Miatá foi mais rápido atrás. Mas antes de poder chegar mais perto, lanças começaram a cair perto dela, fazendo soltos peixes que pego. O que Miatá viu depois disso foi o navio que ela salva entrando no meio. E depois dessa recepção saiu correndo, nem notando que uma lança ficou presa em seu rabo. Tilicum a consolo. Tinha que entender que nem todo navio é bom. A fazendo murchar e partir com seu amigo para longe daqueles bancos de areia. Podia dizer que aquelas águas quentes tinham preso. Tilicum ficou preso no banco de areia. Mesmo Miatá tentando cavar em volta do seu grande corpo, o sol não perdoou nenhum dos dois. Poderia dizer ainda pior que ela ficou presa ao seu lado. Seus sons de conforto cessaram quando seu cansaço foi pior que seu querido companheiro e a falta de ar a fez sentir uma escuridão a levando para longe. Viu sua querida mãe nadando ao seu lado, levando para de volta ao seu bando que tanto sentia falta. Nadando com Tilicum e quando quase foi ocupar seu lugar debaixo de sua mãe, algo aconteceu. Sentindo as gotas de água, Miatá pulou fazendo seus pulmões encherem de água e o ar surgindo. A posa que ficou em volta de seu corpo foi o suficiente para ela abrir os olhos. E foi quando viu aquele navio perto de seu Tilicum fazendo um carinho. O som que veio de seu amigo era: eles vão nos salvar, não me deixe. Miatá fez estalos. E o grande animal levando sua cauda mostrando seu tamanho para os navios. Ela acorda, meu irmão. A voz que Miatá ouviu pouco conhecia. Que bom, pensei que ela iria ver Eiva. Uma voz mais sabia veio ao longe e Miatá quase pensou que tinha visto Motá ali na sua frente. Mas a mulher tinha uma pele vermelha e seus olhos laranjas a encararam. Quando Miatá me levanto, procuro água e viu com Tilicum e tentou realmente se arrastar até a água. Um grande espírito da água, não devia andar sozinho. Me conte de novo como a achou. Ela me tira do barco dos humanos. O navio em questão liberou o caminho e corpo pesado fora ganho vida dentro da água perto do Turcum azul. Me salvo da morte. Sei que estão tentando pegar novos corpos. Outro navio sussurra ao longe. Miatá afunda seus olhos para encontrar Tilicum tocando enquanto ambos juntaram confortos em toques e música. Sei que estão atrás daquele navio da floresta ainda. Miatá volta para cima olhando para o mesmo que sentou a encarando sorrindo. Miatá tentou sorrir causando risada dos demais. Ela já está bem.
devemos deixá-la voltar aos mares fundos. Devíamos a guiar a um bando. A voz mais velha chama a atenção do navio que Miatá interagia rolando na água mostrando sua barriga, e foi naquele momento que todos viram as tatuagens que cobriam seu corpo com mãos de navios de tamanhos diferentes. Ela é solitária. A voz ficou triste, fazendo Miatá voltar a mais velha. O que quer dizer? O navio cinza ficou encarando a mais velha. Ela não tem bando, deve ter perdido pelos demônios. O nome universal fez Miatá rosnar, voltando para perto de Tilikum. Seus novos companheiros de bando são navios comuns. A compreensão chegou com calma. Então ela vive sozinha. O aceno entre eles deixou a jovem triste. Que triste! Não acho. Ela conseguiu chegar até aqui. Só ficou presa nas bacias de areia. O silêncio e o reino. Miatá acabou conhecendo melhor o príncipe Coete. O navio de pele cinza vivia com uma proteção feita de terra vermelha para o sol, deixando com uma coloração destacante. Ambos nadavam juntos nas águas quentes onde Tilikum dormia na noite. Longe do clã Maimba, os navios brincavam nas águas. Miatá aprendeu a entender aquele nativo, como seus sons viraram sua fala. Ambos viviam muito juntos longe dos grupos grandes. Vamos para as pedras ancestrais, para que conheça a árvore. Coete levou a grande navio para um percurso submerso. Os Maimba não nadavam mutio, mas a mairoa de suas vilas vivia debaixo da água. Para que não fosse longe, os humanos não conseguiam chegar em seus ninhos. O estalo foi uma confirmação, e com uma mão forte Miatá o puxou para baixo. Ambos nadaram juntos no meio daquelas rochas negras. Cada estalo que Miatá dava conseguia registrar no meio da escuridão. Além do mais, no meio daquele mar escuro tinha uma besta colossal maior que a besta vermelha. Seu corpo é mais que Tilikum e tinha dentes horríveis. Bom, Miatá não queria encontrar. Foi assim que nadou com cuidado. As poucas bolhas que soltava Coete aproveitou, e bem foi naquele momento que chegaram na árvore das almas. A árvore tinha pontos laranjas em torno dos tentáculos que, diferente de ser rosas, em todos tinham algo vermelho. A árvore viva parecia pulsar com os dois. Miatá nunca conheceu a árvore das almas de sua mãe. Nunca conseguiu achar outros do seu. Então tudo que fez foi apreciar a árvore dos demais. Apoiando seus braços nos rochedos pretos, deixou Coete sair mais e se sentar ao seu lado. Normalmente, quando um casal vem aqui, normalmente é para casamento, sabe? Coete puxou de leve alguns fios brancos de seus cabelos, a fazendo ronronar. Acho que se eles descobrirem, vou estar encrencado, mas preciso me ligar a você antes que vá Miatá. Miatá tocou aquele rosto belo e beijou os olhos. Seria mesmo um amor estranho? Coete parecia doido para viver no mar com ela, mas sua família não ia deixar. Ele é príncipe, e a vida de Miatá é solitária, fazendo repensar em morar com eles, mas longe da água ela morreria. Não podemos. Sua voz saiu rouca de sua garganta, fazendo aquele navio a olhar distante. Miatá? Antes mesmo dela falar algo, um barulho de explosão fez Miatá mergulhar, para entender o que acontecia. Foi quando viu aqueles demônios tentando entrar no clã Maimba. Miatá não pensou muito, chamando Tilikum, e os navios com cor avermelhada viram aquele espírito marinho os defender, chamando a atenção dos demônios que foram atrás, deixando aqueles navios avermelhados para trás. Coete conseguiu sair pelas aberturas, vendo ao longe Miatá nadando para longe com demônios atrás, e no meio dos silêncios ouviram os tiros e a água escura foi coberta por sangue, fazendo Coete cair no chão chorando. Deu ruim buscar aliança com o clã Maimba. Loak viu no meio de um povo maior que eles, maior que os clãs evoluídos. Seu pai e sua mãe tentaram conversa, mas Loak viu que era inútil e, quando deu ruim de vez, decidiu voltar para a água. Puxaram abrigo no meio dos bancos de areia que o cercavam mesmo com essa decisão tomada. Jack não queria ir. Alnun decidiu tirar os Mecainas daquela bagunça. Não podemos recuar. Jake murmurou irritado. Não posso que meu povo seja atacado. E com gritos Mecainas começaram a voltar ao mar, mas um estrondo fez tudo para Ituk seguro a mão de Neytiri com força. Mãe! Fique comigo, Tuk. Neytiri manteve sua menina ao seu lado. Kiri e Aranha ficaram juntos, já Loak puxou Tsireia para perto. Hotz e Alnun ficaram com seus pais. E foi quando viram um animal sair pela abertura onde os navios tinham entrado no ninho. Aquela criatura toda musculosa, quando sua boca abriu em três com dentes pontiagudos, fez todos gelarem. Além de estarem encurralados, todos ali viram mais deles saírem pelo buraco. Estamos ferrados. Loak bufo segurando a lança com força. Tsireia acabou rindo de seu linguajar. Vamos sair dessa, tenho fé. Sua voz o consolo no último momento. Sim, vamos direto para o estômago. Tuca acabou se encolhendo sobre as palavras do irmão, causando olhares feios ao Loak, que pouco se importa. As criaturas andavam em volta dos clãs, os avermelhados tentaram proteger os azulados. Coete ficou ao lado de Loak,
mesmo não querendo os ajudar contra os demônios, mesmo negando abrigo aos outros humanos em sua morada, mesmo ele tentando matar o aranha, ficou ali para o proteger daquele animal. Mas ambos estavam esperando o primeiro ataque. Até que a criatura maior decidiu investir, mas antes de qualquer lança ou flecha atingiu, uma lança que Tuque e a família Sally conhecia atingiu o animal com força, fazendo as criaturas correrem em direções diferentes. Viperlobos maiores que os das florestas surgiram com os sons que vinham da escuridão, causando pânico, e Tuca acabou separada de Neytiri, que berrava desesperada. Antes do animal branco pular em Tuque, que congela no chão, um rabo enorme bateu na criatura e um rosnado fez o silêncio reina. Miatá estava enorme. Seu corpo pintado de branco e azul dava um contraste quando o chão preto. A água que escorria por toda sua extensão dava um diferente a Miatá, cheia de cicatriz, cheia de marcas, mas com as tatuagens da sua família em seu corpo. Seus cabelos brancos quase tocavam o chão e o olhar dos olhos cinza tinha uma verdadeira fúria. Miatá andou sobre os quadros-membros, rosnando a criatura, pegando sua lança de volta e levando a criatura a Elva. No meio disso houve um pequeno momento de paz, e a giganta foca em sua querida irmã, que estava em seus pés, chegando com sua delicadeza, puxando seu rabo. Miatá? Tocando seu rosto gentil. O ronronado foi gentil. O abraço foi caloroso, e Miatá levantou a pequena Navi em seus braços, nem notando os olhos dos avermelhados ou até mesmo dos outros espíritos marinhos que viam ao longe. Quando colocou no chão, foi pega por Kiri. Loak foi logo depois, derrubando a giganta. Neytiri Pulo também. Todos os navios conhecidos e desconhecidos chegaram para cumprimentar a pequena lua. Ronal e Tonovari foram também com seu pequeno ou criança. Alno e Hot se viram logo depois com Tsireia e os nômades. Quando tudo acabou, Bom Miatá levantou ajeitando o corpo, olhando em volta, vendo Koe. Depois, mais longe, viu outros espíritos, mas acabou vendo demônios no lado esquerdo, e no meio dos rostos viu aranha que pouco olho por muito tempo. Fim. Eu realmente não sei. Não é bem uma história, mas sim uma ideia que tive numa semana. Qualquer complemento, comenta aí.